Bom, vamos para outra ideia de números inteiros, que agora já é a indicação de períodos, certo? Agora aqui tem a ver com datas, com ano, calendário. Para representar um período, há também um referencial, certo? Um referencial. A gente viu que na temperatura o referencial era o 0 graus Celsius. Aqui já tem a ver com datas, com períodos. Então, esse referencial que é adotado como origem, ou seja, um determinado ano, para separar o antes e o depois dessa origem. Nesse caso, é o ano zero. O ano zero, ele é representado como o nascimento de Cristo. Exemplo, quando dizemos que determinado fato ocorreu no ano 400, ficamos sem saber se esse fato ocorreu no ano 400 após o nascimento de Cristo ou antes do nascimento de Cristo. Isto mostra que o número natural 400 não é suficiente para representar essa situação. Então veja, se eu me refiro a 400 antes de Cristo, matematicamente falando, eu vou colocar o sinal de menos, certo? É 400 depois de Cristo. Aí bota 400 com sinal de mais, certo? Digamos, aqui seria mais 400. Agora veja, 600, ano de 600. Se for depois de Cristo, eu coloco mais 600. Então, utilizo o símbolo AC, antes de Cristo, para identificar fatos que ocorreram antes do nascimento de Cristo, certo? Que é considerado como o ano zero, ok? Houve uma adaptação no calendário. Os gregos, eles não conheciam os números negativos, certo? Aí, antes de Cristo, já alguns outros povos utilizavam quantidades negativas em si. E também para identificar fatos que ocorreram depois de Cristo, certo? Aí a gente coloca AC para antes e DC para identificar fatos que ocorreram depois. Antes é AC e depois é DC. Então, para os anos antes de Cristo, representamos por sinal de menos. Para os anos depois de Cristo, deixa eu corrigir aqui, aqui eu não sei porquê, mas foi um pequeno erro. Pronto, agora. Para os anos depois de Cristo, representamos com o sinal de mais. Bora ver um exemplo. Heródoto, historiador grego, considerado o pai da história, nasceu no ano 484 a.C. 484 AC. Usando números inteiros, positivos ou negativos, indica o ano em que ele nasceu. Muito simples. É antes de Cristo. Antes de Cristo, a gente representa com qual sinal? Menos. Menos 484. Pronto. Essa é a resposta. Bora ver outra ideia. É a questão sobre nível do mar. O nível do mar. Ok. O altímetro é um aparelho que registra altitudes, alturas medidas
em relação ao nível do mar. E o que seria esse negócio, nível do mar? Então, do mesmo jeito que temperatura trabalha com referencial, que nesse caso é o zero, que é ele que divide antes, assim, para cima, para baixo, ou seja, mais e menos. Do mesmo jeito que período tem um referencial, que nesse caso é aqui o ano zero, que representa o nascimento de Cristo. Então, o nível do mar, ele é referência, é como se ele fosse a origem, certo? As altitudes podem ser positivas quando estão acima do nível do mar. Então veja, o mar está aqui, acima dele a gente diz que está acima do nível do mar e a gente representa com sinal de mais. Bom, quando está abaixo do nível do mar, não é mais altitude, aí agora é profundidade, certo? Quando estão abaixo do nível do mar, ok? Então, vou colocar aqui, faltou esse detalhe, profundidade, certo? Acima do nível do mar e abaixo do nível do mar, ok? Então, abaixo, o mar agora está aqui, abaixo do nível do mar, ó. Então, abaixo, ó, utilizando o mar mesmo como referência, certo? Aí chama-se nível do mar. Aí profundidade de 30 metros, aí menos 30 metros. Bora ver aqui alguns exemplos. Represente por números acompanhados dos sinais mais positivos ou menos negativos as medidas de um ponto situado a 200 metros acima. O nível do mar é referência. Isso aqui está acima. Então, acima é mais. Então, mais 200. Um ponto situado a 5.200 metros acima do nível do mar. Então, de novo, acima. Então, mais 5.200. Só lembrando que quando o número ele é com sinal de mais, ele não é obrigatório aparecer. Então, aqui pode ser 200 e aqui pode ser 5.200. Um ponto situado a 250 metros, agora usou o termo abaixo, abaixo do nível do mar, então menos 250. D. Um ponto situado no nível do mar, ele não está nem acima e nem abaixo, ele está no nível do mar. Esse ponto a gente vai considerar como zero. Do mesmo jeito que o zero ele foi utilizado no ano zero, temperatura zero, saldo zero, aqui também o nível do mar seria o nível zero. Um ponto situado a 30 metros abaixo do nível do mar, abaixo, menos 30, certo? Observação importante, note que em todas as situações apresentadas há um referencial que tomamos como origem. Exemplos: a temperatura nula é o referencial para termômetro, ano zero para a linha do tempo, nível do mar para altitudes ou profundidade. Isso demonstra que o zero é a referência entre os números positivos e os números negativos. Então veja o seguinte, o zero não é nem positivo e nem negativo, mas ele, sem ele, seria muito difícil separar quem são os números positivos e quem são os negativos. Bom,
Da mesma forma que as temperaturas podem ser marcadas na escala de um termômetro, os números podem ser representados numa reta horizontal, certo? A gente chama isso aqui de reta numérica, certo? Essa setinha que está mostrando aqui quer dizer que está continuando, tipo aqui parou em 6. Essa setinha indica que tem o 7, tem o 8, tem o 9. Aqui, veja, ó, à esquerda de 0, menos 1, menos 2, menos 3, aí menos 6. Aí tem a setinha aqui que mostra que ainda tem mais números negativos. Menos 7, menos 8 e assim por diante. Observe que à direita estão os números maiores que 0. Ó, pegando o 0 como referência, à direita nós temos os números maiores que 0. À esquerda os menores. Ou seja, quanto mais à direita o número estiver, maior ele será. E quanto mais à esquerda, menor ele será. Costumamos representar em matemática com esse símbolo. Esse símbolo significa maior que, e esse outro menor que. Tipo, 4 é maior que 3, certo? É o nome do símbolo. 2 é menor que 3. Menos 5 é menor que menos 1. Então, tipo, onde é que está o 4? O 4 está aqui e o 3 está aqui. Veja que o 4 ele está à direita de 3, ó. Certo? Então, é claro que o 4 é maior. Quem estiver à direita vai ser sempre maior. Agora, 2 e 5. Onde é que está? Ó, o 5. O 5 está à direita do 2. Certo? Então, de fato, o 2 ele é menor que 5. O 5 é que é maior que 2. Agora, menos 5 e menos 1. Quem é que está à direita de menos 5? Menos 1. Então, menos 5 ele é menor que menos 1. A gente considera os números negativos como que se fossem dívidas. Deve R$1, deve 2, deve 3, deve 4, deve 5. Quem é que deve mais? Aquele que deve muito, ele tem menos, certo? Apesar que na prática, né, quem ganha mais dinheiro costuma dever mais dinheiro, onde não deveria ser assim. Bom, a representação dos números inteiros na reta, a gente traça a reta, marca o ponto aqui, a gente chama de ponto 0. À direita desse ponto 0, a gente coloca os números positivos. Veja que a distância é igual. E à esquerda, os números negativos, certo? Então, inteiros positivos, inteiros negativos, ok? Pronto. A ideia de número inteiro é esta.